Aula de hoje, paractologia. Se eu fosse perguntar para você hoje, se eu fosse fazer uma pergunta para você hoje sobre a aula da semana passada, a pergunta que eu faço é o seguinte: como que o Espírito Santo agia nos profetas no Antigo Testamento? Eles permaneciam no profeta ou usavam o profeta e se retiravam? Amém. Então, diferente de hoje, que o Espírito Santo permanece no profeta, ou seja, no cristão, né? Na pessoa de Deus. Obrigado, pastor Jesus. Obrigado. Então, hoje o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, permanece com o Espírito Santo, como diz a Bíblia, para sempre, tá? Essa questão é muito interessante, que tem gente que eles acham assim: poxa, como é que o Espírito Santo pode... Eu já vi pessoas, inclusive esses dias, uma pessoa estava falando que o que existe é manifestação do Espírito, e o Espírito entra e sai do ser humano, porque como é que pode o Espírito Santo morar e viver em alguém se essa pessoa continua pecando? Só que hoje Deus mandou o Espírito para sempre, independente do que a pessoa faça. Se você ler lá em Efésios 4:31, vamos dar uma lida, já abri com esse texto, só para poder você... Esse texto foi lido, não foi semana passada? Então, Efésios 4:31. Então, olha aqui o que está escrito. Isso aqui é tremendo. Um selo, uma marca, não sai. Quem fez tatuagem aí quando era do mundo aí, continua tendo tatuagem. Vai sair só porque você se converteu? Não sai. Só se fizer uma cirurgia de retirada. Uma marca é para sempre. O Espírito Santo te selou, te marcou, é para sempre. Quem foi do candomblé e foi catulado, raspado e tudo, tem aquela marca, né? Aquelas coisas aqui. Você saiu a marca só porque você aceitou Jesus? Não sai, mano. Tá lá. Isso vai influenciar na tua vida? Não, mas a marca tá lá. O Espírito Santo, da mesma forma, o Espírito Santo vai te marcar, vai te selar, mas se você pecar, ele vai se entristecer, mas vai continuar. Olha o que está escrito, lê para mim, por favor. Efésios 4:31. 4:30, perdão, 4:30. Amém. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Quer dizer, a pessoa está selado para o dia da redenção. Mas, e se ele não for? Aí não é com o Espírito Santo, é com ele. Ele está selado para o dia da redenção. E se essa pessoa, pastor, ficar no mundo e no dia do arrebatamento Jesus vier, ela não vai, mas ela tem a marca para o dia da redenção, só que ela não vai. O Espírito Santo vai se entristecer? Vai. Bom, a aula de hoje é sobre a palavra Espírito nas línguas originais. Nós estudamos semana passada sobre um pouco da palavra paráclito, tá ok? Ou pneuma, que na verdade a pneumatologia e a paractologia. Paráclito, você sabe que é um advogado, uma pessoa íntima da família que antigamente cuidava das causas do amigo ou de um parente e não cobrava nada por isso. E a palavra paráclito significa advogado, que vem também da palavra consolador. E pneuma vem da palavra pneu, que é uma palavra também grega, que significa ar, vento, sopro. E temos também a palavra ruan, que significa ar, sopro, vento. Hoje nós vamos estudar basicamente
como que funcionava e como era isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, ok? Por exemplo, no Antigo Testamento a língua hebraica era traduzida como ou com Ruan, que significa essencialmente respiração, ar, força, vento, brisa, espírito, ânimo, humor, espírito também com letra maiúscula, porque a palavra no original, espírito, porque a língua hebraica e grega não tem letras maiúsculas, não existe maiúsculos, é tudo feito igual. A gente no português é que para nome de pessoa, nome de lugares, nome de coisa, a gente usa a letra maiúscula, né? Para classificar que é uma pessoa, é um nome pessoal, é um estado, é uma rua, sempre com letra maiúscula. Mas nas línguas antigas não tinha esse negócio. Por isso que você vai ler na Bíblia várias vezes a palavra espírito, muitas vezes significando o espírito do homem, o espírito maligno, o espírito que é os anjos e também o espírito de Deus. E se você não tomar cuidado na interpretação e na leitura, você vai achar que aonde está escrito espírito, às vezes está significando espírito de Deus, mas você está pensando que é espírito do homem. Ou às vezes é espírito do homem, você está pensando que é espírito de Deus. Vou dar um exemplo para você não errar mais nesse sentido. Abra a Bíblia em Salmo 51, versículo 10 até o 12. Eu vou te mostrar um interessante aqui, nesses textos. Ó, Salmos 51, do 10 ao 12. Então, eu quero que você leia o primeiro versículo, capítulo 51, versículo 10. Lê para mim, quem achou? E em mim o coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito inabalável. Amém. Eu quero saber que espírito inabalável é esse? É o Espírito Santo ou o espírito do Davi, do homem? Hã? Por que você acha que é do homem? Porque primeiro que está minúsculo. E se tivesse a Bíblia, se o escrivão lá, quem escreveu, errou e botou maiúsculo? Se tivesse esse erro aí, porque pode ser que tenha, e aí, se tiver? Você só porque está maiúsculo vai achar que é de Deus? Não, a gente vai pelo contexto. Vai pelo contexto. Você me entendeu? Você não tem que ir só pela letra, porque pode ter errado. Ah, pastor, mas a Bíblia não tem erro. De escrita, de gráfica, tem sim. Eu te mostro um monte. Você não pode pensar que não tem. Tem. Não foi o homem que digitou lá no computador? Não foi? Então tem. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, ó. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Está falando de qual espírito? O dele. Cria em mim um espírito inabalável. Não é Espírito Santo, é espírito dele. Então ele pediu uma renovação do espírito dele e não do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é importante, que o Espírito Santo, ele na verdade não precisa se renovar. Quem tem que renovar é o nosso espírito. Amém ou não? Amém. Quando você vai assim, eu vou buscar renovação espiritual, o que você está pedindo? Para renovar qual espírito? O nosso espírito. Eu estou pedindo renovação do meu espírito. Eu quero ter mais ânimo, mais força, mais vivacidade, mais coragem. Eu quero renovação do meu espírito. O Espírito de Deus não precisa ser renovado. O Espírito de Deus já é renovado, irmão. Entenda isso. Viu? Ah, Senhor, me renova com teu espírito. Bom,
A maioria das pessoas falam isso. Amém. Mas o que na verdade a gente precisa é de renovação do nosso espírito. Aí vai o versículo 11. Lê para mim. Quem leu primeiro? Quem foi que leu? Douglas. Então lê, Douglas, o 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Aí está maiúsculo. Não está maiúsculo? Porque ele está se referindo agora ao Espírito Santo. Diferente do versículo 10. Ok? Vamos ver o que diz o 12? Eu acho que o 12 tem que falar alguma coisa. Acho que até o 11 só, né? Não, até o 12. Então lê o 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou um espírito voluntário. Está maiúsculo ou minúsculo? Que espírito voluntário é esse? É o de Deus ou o teu? O nosso. Eu preciso ter um espírito voluntário. Deu para entender como é que é? Aí a palavra no Antigo Testamento é Ruan, que serve para Espírito Santo, Espírito Maligno, Espírito de Deus. Só que agora você vai ter que entender que tipo de espírito é qual versículo está falando, qual espírito que o versículo está dizendo. No mesmo, em 3 versículos você vai encontrar o Espírito Santo e o Espírito do homem, no mesmo livro. Deu para me entender? Então você precisa saber diferenciar, ok? Vou te mostrar um versículo interessante. Agora nós vamos para o Novo Testamento rapidinho. No capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 32. Nós, a maioria aqui, tem algum batista aqui, que é batista não, tem algum presbiteriano? Não tem, né? Só tem pentecostal, reteté aqui, né? Então olha aqui, não desprezando os presbiterianos nem os batistas, que são bênção de Deus, principalmente no conhecimento bíblico. Você sabia que os batistas estudam mais a Bíblia do que nós, pentecostais? Os presbiterianos, metodistas? Nós precisamos reverter a situação. Precisamos continuar sendo cheio, né? Como nós falamos semana passada, que não tem ninguém vazio, todo mundo é cheio do Espírito. Continuarmos nessa, mas também gostarmos de estudar a palavra. Como é que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo desprezar a palavra? 14:32. Lê para mim, por favor. Alguém, voluntário. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Amém. Ó, esse versículo é interessantíssimo. Se fosse você, eu marcava com vermelho na sua Bíblia. Por quê? Está um plural ou está no singular? Hoje. Ó, o Espírito Santo não é um só? Então, se fosse o Espírito Santo, teria que ter o quê? Ok. Viu que tem divergência? Matar espíritos. Ué, então tem um erro gravíssimo aí. Então, os espíritos. Tá o quê? Tem que ver do profeta com profetas. Tá escrito o quê? Tá certo. Tá escrito o quê? Espíritos dos profetas. Ih, então tá errado. O dela tá assim, o espíritos. Tinha que ter um S aí no hoje. No o, né? O dele está igual ao dela. Tá, então, você prestou atenção que tem erro às vezes? Então você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante também ler a Bíblia em várias versões. Tem que ter várias Bíblias. Um estudante não pode ter uma Bíblia só. Tem que ter várias Bíblias. Linguagem atualizada, linguagem de hoje, corrigida, NVI, tantas outras que tem, né? Bíblia. Então que os espíritos, letra maiúscula ou minúscula, só para a gente entender. Dos profetas estão sujeitos aos profetas. Qual é o espírito que está sujeito? O nosso. O Espírito de Deus está sujeito a alguma coisa? Não.
Ninguém pode domar o espírito. Aliás, tem um texto lá em Provérbios, está escrito isso. Ninguém pode domar o espírito. Se você quiser achar aí, está escrito em Provérbios. Ninguém pode domar o espírito, o Espírito Santo. Agora, o espírito humano, você pode se conter. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa, mas você não vai fazer, você vai se controlar. Então, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quem entendeu? Amém? Amém. Não é o Espírito Santo que está sujeito a ninguém. Na minha Bíblia, pastor, Sim. na minha Bíblia está tudo no plural. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Exatamente. Exato. Significa o quê? Um exemplo. Você é uma pessoa que teve uma visão, teve uma revelação com alguém. Você teve um momento assim onde Deus te mostrou algo. Aí você quer falar logo, na frente de todo mundo, mesmo que aquilo for uma revelação de cunho particular. Acontece isso muito nas igrejas, de gente que teve uma revelação com alguém, pessoal, e aquilo é melindroso, mas ele fala em público. O que o profeta tem que fazer? Se submeter, se controlar, deixar acabar, chamar a pessoa e falar. Ok ou não? Sujeito, você está se submetendo ao próprio seu espírito. Outra coisa de submeter ao espírito significa você ser uma pessoa mais controlada. Se invocou, deu vontade de fazer alguma coisa, de xingar, de falar, de resolver logo, mas você se contém. Você Hã? É isso aí. Tem pessoas que falam assim, Jesus, eu tenho que falar. Senão eu vou passar mal. Exatamente. Querido, tem que falar? Tem que falar. Mas tem que falar, saber a hora, saber quando e como falar também. Porque não é porque o Espírito Santo está te revelando que você tem que falar de qualquer jeito. Porque o intelecto, a linguagem e a forma de falar é tua. A revelação é de Deus, mas a forma é tua. O jeito é teu. A revelação é de Deus, mas o jeito é teu. Deu para entender como é? Deus vai usar. Se você fala português certinho, o Espírito Santo vai falar certinho, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E se você falar português errado, o Espírito Santo vai falar errado. Que na verdade não é o Espírito Santo que está falando, ele está usando as tuas faculdades, só isso. O Isaías era profeta. Antes dele ter aquela visão dos anjos e a brasa vindo com a tenaz na boca dele, o profeta Isaías era um profeta de uma linguagem dura. Se você for ler do capítulo 6, do capítulo 1 até o 6, você vai ver um tipo de profeta. Se você for ler do capítulo 6 em diante, você vai ver outro profeta. Uma antes dele receber o toque e uma depois que ele recebeu o toque da brasa com a tenaz. Então a linguagem dele era dura, ele era veemente. Ele chamava as pessoas de cavalo, de mula, de burro. Está lá na Bíblia. Ele tinha esse tipo de expressão. Pesado na forma de falar. Então não é porque Deus está te usando, aí você vai ter que procurar uma maneira mais adequada de falar, para que a pessoa possa. Porque tem gente que eu acredito que é o próprio Espírito que revelou de verdade, mas ele não tem jeito para falar. Então ele tem que ter um jeito para entregar. Porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, viu? Entendeu como é? Só para você entender a diferença de espírito de Deus para o espírito humano. Nós vamos estudar bastante, quando a gente chegar na área dos dons espirituais, o capítulo 14 de 1 Coríntios.
Porque o 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Coríntios em relação aos dons espirituais, que era uma igreja confusa, problemática, em relação aos dons, era uma confusão só, ninguém respeitava ninguém, um falava em cima do outro, e ele falava sobre os dons espirituais. Mas quando a gente for falar dos dons espirituais, nós vamos falar disso aí. O que nós estamos estudando aqui é sobre como a gente diferenciar espírito humano, espírito de Deus, espírito maligno e tal, ok? Vamos ler um texto aqui para mostrar isso aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo, se eu não me engano, a Timóteo. Esse versículo é muito interessante. Depois, quando você começar a ler na Bíblia e ver a palavra espírito, aí você vai falar, viu? Bem que o pastor Paulo me tinha falado isso. Esse espírito aqui não é o espírito de Deus. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 2,7. Estava certinho você aí. Ué, eu acho que eu errei, irmão, não é não. É 2 Timóteo mesmo. Errei feio aqui. 1,7. Meu Deus. 1,7. Olha aqui, que interessante. Olha que texto interessante. Por isso que o estudante da Bíblia fica cada vez mais apaixonado pela Bíblia. Quem estuda a Bíblia fica fascinado com a Bíblia. Eu sou fascinado pela Bíblia, porque a Bíblia é tremenda. Quanto mais a gente entende a Bíblia, mais vontade tem de ler. Mas quando a pessoa, ele lê, mas não entende, fica confuso. Então lê aí o texto. Não. 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém, tudo bem. Quando você lê, porque Deus não nos deu um espírito de temor, ele está falando do Espírito Santo? Aqui? Espírito de temor? Não. Está falando do seu espírito. Cada um de nós temos um espírito, sabia? Cada um de nós temos um espírito. Eu tenho o meu, você tem o teu, cada um tem o seu. Só que quando Deus deu o espírito para todo mundo, que não foi o Espírito Santo nesse aqui, foi o espírito de vida, tá? O espírito de vida. Quando ele deu esse espírito para a gente, quando ele nos criou, ele não deu um espírito de medo para a gente. Ele não deu um espírito de temor. Deu para entender? Pastor, 1 Timóteo 1,7? 2 Timóteo 1,7. Ele não te deu um espírito de medo. Eu quero perguntar uma coisa a você e me responda com toda sinceridade. Segunda. 1,7. Perdão. Eu que errei. Eu tenho que... Vai chegar a hora que eu vou despertar totalmente, sabe? Então aqui, Deus não nos deu um espírito de medo. Aí quando a gente olha assim, olhando assim, dá a impressão que esse espírito é o Espírito Santo. Mas esse espírito, está com letra inclusive minúscula, é o espírito humano, ok? O teu espírito não pode ter medo, mas o teu espírito tem que ser o quê? Tem que ter e moderação. Tem que ter 3 coisas ou 4. E moderação. E o teu espírito
tem que ter o quê? Força, amor e moderação. Poder, força e moderação. O teu espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já acordou muito? Quem já acordou muito desanimado aí, alguma vez na vida? Eu vou levantar duas mãos, porque de vez em quando acontece comigo, né? Desanimadão. Eu pergunto, foi o Espírito Santo que saiu de você? Ou é o teu espírito que está desanimado? Nosso espírito está desanimado. Desanimado. Mas você não pode confundir Espírito Santo com o teu espírito, irmão. O Espírito Santo está em você, mas o teu espírito está desanimado. Está com medo, está receoso, o teu espírito está preocupado, o teu espírito está ansioso. Mas tem dia que o teu espírito está, tinido, né? Tem dia que você está pau para toda obra, não tem nada que te para, mas tem dia que qualquer palavra te murcha. É ou não é? Então isso é o espírito. Eu que dou palestra sobre área emocional, falo muito disso na área emocional. Então veja bem, teu espírito tem que estar fortalecido, porque Deus não te deu um espírito de medo, de temor. Deu para entender? Eu estou falando isso para você entender o que é Espírito Santo e o que é Espírito do homem. Tá bom? Que é a mesma palavra, pneuma, ruan, mesma coisa. Tanto faz para Espírito Santo, Espírito humano, como para Espírito maligno. Depois eu vou te mostrar um espírito maligno aqui na Bíblia. E você, se você ficar pensar, você, poxa, que espírito é esse? Mas deixa eu te falar aqui para não perder o fio da meada. Leia primeiro aos Tessalonicenses 5:23. O que eu quero dizer para você? Pastor, a gente não está acompanhando a folha, irmão. Se a gente ficar aqui, isso aqui é para você estudar em casa. Eu vou falar alguma coisa aqui, mas aqui, ó, você vai pegar a aula e vai escrever, vai anotar, vai pesquisar em casa. Tem que ser assim, senão a gente fica boiando aqui. O que está escrito lá? Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Olha, deu para entender o texto? Nós somos compostos de quantos elementos, ser humano? Olha para mim aqui, 3. Quais são eles? Espírito, ou alma e espírito. Olha que interessante. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Nós temos 3 substâncias em nós. Ok? Temos o espírito, que eu acredito que foi a primeira coisa que Deus criou em nós, foi o espírito. Deus criou o espírito em nós. E outra coisa, hein? Nós fomos criados no céu. Depois nós vamos estudar isso em antropologia. O espírito foi feito primeiro. O espírito foi feito primeiro. Lá no céu. Depois foi feito o corpo. E depois foi colocado a alma. Primeiro foi feito o espírito. Depois foi feito o corpo. Depois foi botada a alma. Por que isso? Olha que está escrito. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é antropologia, a gente vai poder. Mas como é que é o texto? Começa? O mesmo Deus lembrei. paz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo. Esse espírito é com letra minúscula. Sim. Então o que tem que ser santificado em nós? O nosso espírito, A santificação do ser humano tem que estar
nessas 3 camadas. A primeira santificação que tem que acontecer não é no corpo. A primeira santificação é no espírito. A segunda é na alma. E a terceira é no corpo. Deus sempre começa de dentro para fora. E não de fora para dentro. Eu falei na aula passada que eu me preocupo com gente que se santifica de fora para dentro. Mas ele não santificou por dentro. Então a santidade começa por dentro, no espírito. Se a pessoa não se santificar o teu espírito, então, o que eu falo? O espírito do homem, que é também pneuma, só não é paráclito, tá? Só não é paráclito. Paráclito é só o Espírito Santo, tá? Mas é pneuma e é ruam. Por quê? Porque é sopro também. O nosso espírito também é um sopro, é um ar. Então, você é composto de 3 camadas. Então, primeiro Deus criou o espírito, depois Deus criou a alma e depois Deus criou o corpo. Você já viu alguém falar assim? A maneira de falar: tem que santificar nosso corpo, alma e espírito. Sim. Tem gente que começa o contrário, né? Mas a Bíblia começa por onde? Pelo espírito. Amém? E não pelo corpo. Mas na maneira de falar, a pessoa começa pelo corpo. Ih, irmão, tem que santificar o corpo, alma e espírito. Tem que santificar o corpo, alma e espírito. Uma vez uma pessoa falou para uma irmã que decidiu andar, eu não estou criticando nada, eu só estou falando que decidiu andar com um roupão bem grandão até o pé, e alguém falou para ela: a senhora não sente calor esse verão com essa roupa? Ela falou: ah, o senhor me refrigera, o Senhor me refrigera. A grande questão não é o senhor não refrigera o corpo, a gente precisa de ventilador, precisa de ar-condicionado. A Bíblia diz que o senhor refrigera a alma, não o corpo. O corpo tem que ter ventilador, não é verdade ou não? Essa que é a verdade. Ué, ou não? Tá assim no salmo ou não tá? Refrigera o meu corpo, tá assim? Refrigera a minha alma. Tá vendo? Então, não sei, mas cada um tem sua maneira. Então, primeiro Deus criou nosso espírito, depois criou nossa alma, depois criou nosso corpo. Na matéria de antropologia eu vou falar sobre isso aqui. Talvez vai ser a próxima matéria, não sei. Mas é para entender o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Ok? Bom, tem um versículo que é muito interessante, queria que você lesse. Romanos 1,9, para a gente encerrar essa parte. Romanos 1,9. Você vai sair daqui entendendo o seguinte, que quando uma pessoa é muito animada, tem gente que é muito animada. O que é animado nele? É o espírito dele. Aí uma pessoa crente, já viu crente desanimado? Crente, gente assim, que ama Jesus, ama Deus, mas é desanimada, Bessa. Conhece alguém? O problema está onde? Na pessoa, no espírito dele. Espírito de velho, já ouviu? Jesus fala. Tem espírito de velho. Já diz a ciência que a tua idade biológica, né, é diferente às vezes da idade do corpo. Tem gente que tem uma idade biológica diferente da idade do corpo dele. Por exemplo, tem gente que tem 25 anos, mas tem a idade biológica de 70. Tá vendo? É a idade biológica. E tem gente que é velho, Pastor Mazinho, né? Mas tem a idade biológica de um garotão, com 30 anos. Viu aí? Aí quando tinha 30 não era assim. Tá vendo? Ó, Pastor Mazinho é tão
feliz, tão para frente, que ele teve que fazer uma cirurgia outro dia. Ano passado, né? Aí, ele briga com isso, né? Teve que arrancar o dedão do pé e fica fazendo brincadeira com isso. Não é verdade, Ana? É. A manicure lá na igreja. Cheguei lá sem o dedo. Já estou na vantagem. Tem irmão, é 20 reais. Eu vou pagar em negócio. Aprendi isso com Glória do Lar. Fazer graça na desgraça. É verdade. Só para você entender uma coisa. Sim. Quando o meu filho, o Grejado, no meio, ele chegou em casa, mas reclamando muito na vida. Reclamando. Eu peguei e virei para ele, meu filho, eu já vi muito falar com ele. Ô, papai, eu estou devendo meu cartão, estou devendo meu preço, estou com 2 prestações de carro atrasado, o segundo carro atrasado, estou aqui rindo, feliz. Está na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas, por que nós temos, né? A Deus bicho, mas não tem que derrubar no dia. É verdade. Agora essa é boa, né? Manicure só vai pagar R$19. Tá faltando um dedo. Bom, olha aqui. Lê lá para mim, por favor. Deus a quem vive de todo o coração, prezando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. A Bíblia do Douglas está escrito coração. Mas qual a Bíblia está escrito espírito? Amém? Por que na Bíblia dele está coração? Me responde uma coisa. Me responda isso. Por que está coração? Íntimo. Fala de íntimo, coisa de dentro de você. Por isso a versão, eu não sei se você está lendo a linguagem de hoje, mas esse coração que está na Bíblia dele é o Espírito. Deus a quem sirvo no meu espírito, no meu coração. Deus a quem sirvo no meu espírito. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você serve a Deus com a força do teu espírito ou com a força do Espírito Santo? Agora que pegou, hein? Hã? Você serve a Deus com o teu espírito ou com o Espírito de Deus? Você serve a Deus com o teu espírito ou com o Espírito Santo? Com o teu espírito. Você serve com o teu espírito. É você que se doa, é você que se entrega. O Espírito Santo só está te esperando você tomar essa atitude. Todo mundo dentro da igreja. Se fosse pelo Espírito Santo, estava todo mundo dentro da igreja, todo mundo convertido, o mundo todo. Mas é pelo teu espírito. Quem decide é você. É, exato. Deu para entender até agora o que eu estou querendo dizer? Essa diferença? Estou só citando alguns textos para você. Vamos, o último dessa questão. Aliás, eu vou ler mais 2, tá? Eu lembrei de outro aqui. Ó, João 4:23 em diante. Olha aqui quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana. Preste atenção nesses textos. 4:23 em diante. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é um entendimento que você sai daqui entendendo. Caramba, como é que eu estava pensando que tudo era culpa? Se o Espírito... Tem gente até que fala até hoje. O dia que Deus quiser, eu vou me transformar. Por enquanto eu sou a si mesmo. Quando Deus quiser, quando Deus me tocar, meu irmão, para com esse negócio. Sabe o que isso quer dizer? Que você quer tirar a tua responsabilidade. Quer tirar de você a responsabilidade, quer botar tudo para cima de Deus. Ah, porque eu sou assim, porque Deus ainda não me transformou. Ah, comigo eu sou muito franco, eu falo muita verdade.
bateu, levou, né, e tal. Eu não levo desaforo para casa, essas coisas. Roda baiana. Não era assim? Mas você está domado, o teu espírito está domado, está controlado. Antigamente tu não queria nem saber, agora está controlado. Olha o que está escrito lá, João 4:23. Tudo bem, amém. Vamos parar no versículo aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O adorador adora o Pai no Espírito Santo ou no Espírito dele? Espírito dele. Viu que está na Bíblia aí? Agora você está entendendo. Deu para entender ou não? Ah, eu adoro no Espírito de Deus. Não. A tua adoração é no teu espírito. Você adora em espírito, com todo o teu íntimo, e em verdade, porque você busca a verdade. Em verdade, porque você está buscando a verdade. E não mentira, e não falácia, e não um monte de blá blá blá. Não, você está buscando a verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Está maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Quem pensava um dia que esse espírito era o Espírito Santo? Alguém pensou? Sabe, pensou? Não é. É o espírito da pessoa. Você adora no espírito. Aí você levanta a mão para adorar. Quem mandou você levantar a mão? Não foi o pregador que mandou, não. Você levantou a mão. Quem mandou? Você mesmo. Teu espírito. Amém. Quem mandou tu fechar os olhos? Teu espírito. Quem mandou tu ajoelhar? Teu espírito. Quem mandou você ficar em pé? Espírito. Você adora em espírito. Pastor, o meu está escrito com letra maiúscula, espírito. Está escrito, né? Está errado. Erro grande. É por isso que eu estou te falando. Na Bíblia dele está com letra maiúscula. Tem certeza que está maiúscula? Está maiúscula. Então, viu? Mas eu acho que dele está em maiúsculo porque está se referindo ao Pai, né? Mas está errado. Porque esse espírito aí... Não, depende. Ó, vai ter um versículo aí que pode estar maiúsculo. Vamos ver. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em minúsculo e em... Ok, vamos para o versículo 24. Está com maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Ah! O meu está minúsculo, 24. E o está maiúsculo. Está errado. O adoro é o espírito. Não, o 24. Minúsculo. Está maiúsculo. Ó, presta atenção. Deus é espírito. Maiúsculo. E o outro é minúsculo. O meu reverso está maiúsculo. Está errado. Viu? Viu a diferença? Caraca, complicação, pastor. Hã? É difícil ou não? É fácil, né? Só tem que prestar atenção. Mas aí nós aprendendo assim porque realmente a gente lendo assim, sabendo se está certo ou se está errado, passa percebendo. Não passa despercebido? Passa. Outra coisa que é importante. Agora lê o 25, se eu não me engano. O que está escrito? Eu sei, respondeu a mulher. Ah, não. Não, acabou no 24, é 23, 24. Isso aí acabou. É. Agora não tem mais. Agora, presta atenção nesse texto que eu vou citar para você. Esse texto é tremendo. Quando meu pai, será que eu vou lembrar? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 26:40. Mateus 26:40, vê se é.
Mateus 26, 40. Ó, depois dessa aula aqui, você vai ler a Bíblia e vai entender mais. Quando você lê, 41. 41. Vigiai e orai. Vigiai e orai. 41. Lê aí. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Olha que coisa interessante. Está no minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. A carne é fraca. Ok? Deu para entender? Está falando de duas naturezas do ser humano. A espiritual e a carnal. O teu espírito está pronto para batalha, para vencer, para lutar. Mas a tua carne é fraca. Amém? O Espírito que está pronto não é o Espírito Santo. Porque a gente não precisa nem falar se ele está pronto ou não, que já está. O Espírito Santo é Deus. O que nós temos que pensar é no espírito humano, para poder entender a palavra ruan, ou pneuma. Só para isso que eu estou te falando isso. Então aqui, espírito está preparado. O teu espírito está preparado. A tua carne é fraca. É fraca por quê? Porque adoece, porque morre, porque peca. O espírito também peca, mas depois eu vou falar disso. Mas adoece, é fraca por causa disso. Ok? É fraca. Então você tem que entender que a tua carne é fraca. Então quando você estiver numa situação de tentação carnal, o que você tem que fazer? Enfrentar a tentação? Fugir. Você tem que fugir da tentação. Foge da aparência do mal, foge da tentação, foge da sensualidade, foge de tudo que é carnal. Foge. Comigo eu enfrento, irmão. Eu sou do cara, eu enfrento. Não enfrenta não, que você vai perder. Não é não? Se você for enfrentar a carne e for desafiar, você vai perder. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca e quando acabou. Ou não? Ok? Alguma pergunta dentro dessa questão do espírito? Você vai encontrar maiúsculo, minúsculo, às vezes vai achar uma coisa. O espírito está Disposto. está preparado. Preparado, disposto, forte, ativo. Ok? Você está pronto. Mas a tua carne é fraca. Jesus quis alertar sobre isso. Então por isso tem que vigiar e tem que orar. Isso. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Eibe Uber, tem uma mensagem muito boa, e a gente acompanha. Ele falou o seguinte, que você precisa tomar cuidado com os teus pontos fortes, e não com os teus pontos fracos. Porque tem gente que fala assim, não, o meu ponto fraco é esse, então... Mas cuidado com o teu ponto forte. O teu ponto forte é aquele que você acha que você nunca vai errar. E é justamente naquele que você vai errar. Não, comigo pode vir tentação nessa área que eu resisto. Pode vir que comigo não adianta. Pronto, é ali que você pode se dar mal. Entendeu? Então os pontos fortes, porque Pedro falou assim, Senhor, eu nunca vou te negar. Eu não. Nunca vou. Jesus falou, não cantará o galo sem que você me negue 3 vezes. Entendeu? Então, o ponto forte dele era dizer, não, eu não nego Jesus. Negou. Entendeu? Então, às vezes você está achando que o teu ponto forte é vencer a tentação na área do dinheiro, mas você pode cair nele. A tentação pode ser na área sexual, e você fala assim, não, eu sou forte nessa área, aí você pode cair nela. Então tem que tomar cuidado com os pontos fortes. Claro que os pontos fracos também você tem que ter, tá certo? Por isso que eu estou falando isso. Ok? Que horas tem para a gente dar um intervalozinho?
Então, 10 e 11. Deixa eu mostrar uma coisa para você rapidinho aqui. Lá em Gênesis, eu vou ler só para você mostrar. Isso não faz muita parte dessa aula não, mas é importante que você saiba para poder diferenciar quando foi criado o espírito humano, que Deus chamou de Ruan, e quando foi criado o corpo humano. Capítulo 1 de Gênesis. Amém? 1:27, leia para mim, por favor. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea e os criou. Amém. Está escrito que Deus criou, não está? Não está escrito que Deus criou? Tudo bem. Os criou. Agora leia capítulo 2, compara os dois versículos. Capítulo 2, versículo 7. Compara os dois. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O versículo 27 do capítulo 1 está escrito criou. Criou. O capítulo 2, versículo 7 está escrito formou. Os dois. Só que quando Deus criou o homem, criou o espírito dele primeiro, lá no céu. Formou aqui na terra. Criou no céu e formou na terra. Criou e formou. O espírito foi criado lá. O corpo foi criado aqui. Perdão. O espírito foi criado lá. O corpo foi formado aqui. Está escrito que Deus formou o corpo? Não. Está escrito que Deus criou o corpo? Não. Está escrito que Deus formou. O que é formar? Da forma. Muito bom. Da forma. Deus deu forma. Botou dentro de uma forma e foi modelar o corpo. Mas aonde foi criado? No céu. Você tem que ler dois versículos para entender isso. Foi criado no céu e formado na terra. Isso é muito sério. Tem que entender isso. Porque tem gente que acha que tudo do homem foi criado tudo aqui. Tudo numa hora só. Então, agora quando ele foi formado, o que aconteceu? Está no versículo 7, capítulo 2. O que aconteceu quando ele foi formado? Primeiro ele era o espírito, depois era o corpo. Soprou, virou alma. Amém? Viu que coisa? Por isso nós somos espírito, alma. Soprou o espírito de vida, que já existia, e o homem. Ok? Tá bom? Então vamos dar um intervalozinho para tomar água no banheiro. Ainda bem que ninguém levantou, né? Porque aí a gente dá intervalo para isso, né? Para ninguém levantar mesmo, né? Tá bom? Então, próxima aula daqui a pouco.
Vamos tomar um cafezinho, tomar água, tomar um refresco. Não tem refresco, estou falando que tem refresco, mas não tem. Quem quiser comprar um refrigerante, fica à vontade, tá bom? Ninguém toma refrigerante aqui, graças a Deus. Amém. A gente está fugindo da tentação. Fugindo da tentação.